só para a gente poder estar entendendo, né? Então, assim, boa noite novamente, né? Iniciando a aula. E aí, retomando o que a gente já tinha começado no sábado, só para poder explicar a vocês algumas ações que a gente vai estar fazendo. Primeiro, essa apresentação vai ser gravada, para depois a gente deixar documentadinho, tá? Então, só para a gente saber o que depois aconteceu. Eu já compartilhei o vídeo para vocês do primeiro momento da aula que a gente teve no dia 6, a parte que a gente teve no dia 13, e agora depois eu vou subir para o meu canal do YouTube e vou colocar o vídeo também para vocês poderem estar tendo esse acompanhamento, tá? Então, assim, é mais para efeito de controle e efetivação do que a gente tem aí que está rolando, para a gente poder, em função até dessa situação que aconteceu agora da pandemia, a gente teve que criar aí um recurso para poder estar fazendo isso aí. E, lógico, eu até valorizo esse aspecto, até para a gente poder lembrar a galera que de repente se espantou um pouquinho com esse movimento aí da aula ser online. É uma coisa que a gente tem que retomar, porque agora a tendência agora, até em função de uma ação recente do Ministério da Educação, ontem, na verdade, a gente teve uma live, eu participei de uma live do Conselho Nacional de Educação e junto com a Secretaria de Regulação do Ensino Superior, que a gente chama de SERES, tá? E eles definiram até o dia 31 de dezembro a possibilidade de se trabalhar as aulas online, tá? Então, assim, só para a gente poder estar explicando, foi uma determinação do Ministério. Até então, a expectativa dentro desse critério era que o MEC, a gente fosse retomar as atividades a partir de julho, né, considerando os efeitos da pandemia, os impactos que estão sendo reduzidos em função do efeito da pandemia, se bem que não está acontecendo isso, né? A gente tem aí nossos casos de morte aí vem aumentando e também há um número crescente de infectados aí por conta do corona. Então, provavelmente, no segmento educacional, ele vai ser o último, se não um dos últimos setores a retomar as atividades de maneira presencial, tá? Então, assim, aqui na Pós de Vassouras, a professora Margarete, ela decidiu, logicamente, movimentar essa tomada online, e acho que isso aí foi interessante, considerando algumas situações pontuais de vocês, de alguns alunos que já estão concluindo e outros que ainda estão seguindo, vão ter que seguir para poder dar seguimento aí no curso com tranquilidade e, logicamente, utilizando uma ferramenta que é totalmente aplicável para o cotidiano. Então, não é nenhum problema para vocês poderem estar fazendo isso. E, lógico, também é uma oportunidade para vocês que estão no mercado, estão atuando, para poder estar usando essa ferramenta para poder, de repente, dinamizar algumas situações, especialmente aí com relação à questão de práticas do mercado, né? Então, assim, é só para a gente poder estar sinalizando isso, porque é uma coisa que vai, ao longo do tempo, né, isso vai mudar um pouco o perfil do que a gente já falou, até no estudo que a gente falou no dia 6, né? Mas isso vai virar uma constante agora na vida da gente, porque as empresas perceberam que isso aí é um negócio muito funcional, né? A figura do home office. Boa noite, Lilian. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ana Paula. A quem está chegando aí. Eu estou feliz que a galera está aparecendo, né? Então, eu fico contente. E a gente retomando aí só esse ponto, eu acho que é uma dinâmica que a gente vai ter que vivenciar isso ao longo do tempo, tá? Da nossa vida aí num cotidiano empresarial agora de uma maneira até mais dinâmica, tá? Nós éramos muito resistentes à tecnologia nesse sentido, porque a gente tinha essa necessidade da questão da prática empresarial, prática do contato do dia a dia, né? E aí o que acontece? Chega essa pandemia, tudo se reflete hoje numa realidade que a gente tem que viver. E aí a gente está vivendo assim dessa forma. E a gente está tendo que viver dessa maneira. Então eu acho que o grande lance é que a gente vai ter que se adaptar a isso. Isso não vai fugir da nossa rotina. Oi, coisa linda, essa princesa que está aí assistindo a aula aí, né? Tudo bem? Ela fugiu, né? E a gente vai ter que vivenciar isso aí. E lógico, gente, para vocês que são pais, especialmente que estão vivenciando a realidade dos filhos na aula online, a molecada tão conectada a jogos, Xbox e tudo mais, agora a galera vai ter que começar a aprender a lidar com essas ferramentas.
A gente tem que também mostrar para os professores que também têm mais dificuldade, até vocês como pais, nesse caso, mostrar as possibilidades que existem para os filhos de vocês poderem estar estudando remotamente e os professores também dinamizarem, porque muitos não sabem como lidar com essas ferramentas, tá? Então, assim, é importante a gente mostrar isso também, porque é uma oportunidade de negócio para vocês. Eu fiquei muito contente, inclusive, hoje, quando eu estava conversando com a Daiane sobre hoje o trabalho, que a gente discutiu isso aí, a gente discutiu algumas madrugadas, né, que eu andei trabalhando até, eu tenho problema... 6h30 da manhã estava online. 6h30 da manhã está eu online, né, trabalhando, e a Daiana mandando mensagem para mim no WhatsApp, né, então assim... Eu com crise de rir, batendo papo com o professor. É ótimo, né? Então, assim, eu acho super terapêutico, inclusive eu fechando relatório aqui e respondendo o WhatsApp dela, né? Achei ótimo, mas... Não, o legal foi meu marido. Com quem que você está conversando nessa hora? Nessa hora. Fala para ele que professor é um bicho que não dorme, entendeu? Assim, professor é um bicho que não dorme. E assim, vocês acham... 6h30 da manhã batendo papo. A gente não dorme. E realmente, em função até da minha rotina de trabalho mesmo externa, fora a faculdade, eu tenho outras demandas que eu acabo fazendo no escritório aqui em casa. Então, eu acho legal a gente poder estar falando isso. E falando um pouquinho da aula, eu fiquei muito contente com o resultado, o produto da aula que a gente teve, por conta de um processo que eu vi que o professor Magno ele vai acabar aproveitando boa parte das informações que eu acabei trabalhando na aula com vocês na gestão financeira, na disciplina de contabilidade gerencial, né? Então, vocês vão ter aí coisas, lógico que elementos diferentes, né? Mas vocês vão ter aí um ferramental legal para poder estar trabalhando com o professor Magno. Então, assim, eu fiquei muito contente por saber que, de uma maneira, mesmo que inconscientemente, né, a gente consiga estar fazendo esse trabalho aí de uma maneira continuada, né? Então, eu fiquei muito contente com isso. E eu tenho até que depois agradecer ao professor Magno, que mesmo que nós não tenhamos tido contato, né, os nossos conteúdos acabaram, de alguma forma, se complementando, né? Então, para vocês vai ser legal, né? Não é legal? Eu achei muito bacana, Ana. Acabou se complementando, né? Então, assim, eu agradeço, logicamente, mais uma vez a oportunidade de todos vocês, por vocês terem me aturado durante esse tempo todo aí, nesses sábados, né? Claro, afinal de contas, todo mundo tem uma rotina, tem os seus trabalhos, tem as suas atividades, e para um pouquinho da sua vida para poder estar vindo. Eu acho que eu tenho mais a agradecer e dizer para vocês que eu aprendo muito com vocês ao longo do tempo. Então, para mim, isso é muito importante, porque o fato de eu dar aula me mostra e aponta caminhos de coisas que, às vezes, eu não percebo, né, no meu cotidiano. Então, assim, isso me ajuda a amadurecer também enquanto profissional. Então, a vocês, né, o meu obrigado, realmente. A gente está encerrando hoje praticamente o nosso módulo. Estamos encerrando, né? Mas eu agradeço aí de verdade por toda a oportunidade e espero realmente que, na medida do possível, esses encontros que a gente tenha tido tenham sido muito proveitosos para a rotina de vocês. Tá? De verdade, desejo de verdade. E, logicamente, eu vou me colocar à disposição sempre que vocês precisarem. Então, assim, eu acho que começa-se relacionamentos, e bons relacionamentos e relacionamentos frutíferos dentro desse espaço de sala que a gente está aqui, sabe? Então, eu acredito muito no poder das relações, na força que os relacionamentos se estabelecem, e a forma como a gente estabelece boas relações, monta isso e monta um caráter para a gente por resto da vida. Eu tenho certeza que, na medida do possível, muitos de vocês que às vezes nunca viram a função de finanças dentro da empresa, no cotidiano de vocês, talvez vocês tenham achado legal. Espero que tenha tido uma outra visão, outros olhos sobre a dinâmica que a gente foi trabalhando ao longo do tempo. E, claro, também eu aceito críticas no futuro para que a gente possa melhorar, porque também eu não sou a perfeição. Então, claro que eu vou aceitar as críticas de vocês de maneira construtiva para que a gente possa melhorar o conteúdo do meu conteúdo aí na pós, para aprimorar isso e melhorar, de repente criar outras dinâmicas
para poder, de repente, para os próximos colegas que chegarem, eles terem uma outra oportunidade em função, às vezes, até de umas demandas que, porventura, vocês perceberam que, de repente, possa falar, podia ter falado mais disso e tal. Então, assim, eu realmente, antes de qualquer coisa, eu gostaria realmente de deixar o meu muito obrigado. Como eu sempre brinco, obrigado pela audiência e pela paciência antecipadamente. Vocês foram muito gentis comigo em me acolher dentro da instituição. Eu já havia dado aula na pós em outros grupos em Vassouras, mas necessariamente assim, o meu retorno à casa efetivamente como membro da casa, como professor contratado da casa, foi com um grupo de vocês. Então, assim, eu fiquei muito honrado pela oportunidade e eu, de fato, agradeço aí, espero realmente que a gente tenha aí, que esse relacionamento não se encerre. Lógico, a gente só comece e que vocês me pentelhem mais vezes para outros projetos. Eu vou precisar do senhor, o senhor sabe disso, né? Então é essa isso. Semana já estou te ligando pedindo ajuda. E eu acho que assim, o que a gente puder fazer, que tiver ao meu alcance, realmente aí eu me coloco à disposição para poder estar ajudando vocês aí da melhor maneira possível, tá? Então, com isso a gente encerra os agradecimentos e as rasgações de seda, né? E depois a gente vai começar para as apresentações. Então eu vou pedir para que, como a gente já está com o trabalho da Daiane, que a Daiane... Professor, o nosso pode ser o primeiro, tá? Então, já pode ser, já deu tempo já. Iremos iniciar o trabalho agora para a gente poder estar fazendo. Lembrando, gente, que só reforçar a quem chegou um pouquinho depois, que a gente vai continuar trabalhando na pós no modelo online, na modalidade online, tá? Em detrimento das diretrizes do Ministério da Educação. Então, quem seguir com o grupo ainda, que não tiver pendências, não tiver concluído o curso, vai seguir na modalidade online em detrimento das diretrizes do Ministério da Educação. A professora Margarete depois vai explicar isso para vocês com mais tranquilidade, mas eu estou antecipando isso aí para vocês estarem cientes de como vai ser o processo. E vamos então começar, né? Daiane, o grupo dela, por favor, me dê a honra da apresentação de vocês. O espaço é a sala de vocês. Pode compartilhar, professor? Pode, eu vou me mutar agora, eu vou ficar mudo. Tá. Peraí que eu vou lá fazer um negocinho igual você ensinou. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo, gente? Tá aparecendo. Ah, obrigada. Nada. Então, o nosso trabalho é sobre uma clínica de odontológica compartilhada, né, no modelo coworking. A gente, no caso, nossa ideia são ter 3 consultórios e uma recepção, então são 4 salas alugadas. E esses consultórios vão estar equipados com os equipamentos básicos, né, dos dentistas, porque não tem como você equipar com tudo, porque depende muito do procedimento que eles vão trabalhar. Então, assim, a gente colocou no nosso projeto essa ideia. Por que a gente pensou nisso? Tem muita gente que é dentista, que acabou de se formar, que não tem condições de montar um consultório, né? Então, essa ideia que a gente pegou até do trabalho que o Fabrício fez, que é uma coisa que é super diferente, né? Você ter um consultório para atender os seus primeiros clientes, vamos dizer assim, né? E o preço é por hora, é cobrado por hora, tá R$50 a hora que a gente colocou, fez uma estimativa. E tem um consultório totalmente equipadinho e teriam 2 atendentes trabalhando. Tá? O trabalho sou eu, Anderson, Fabrício, o Zé Eduardo, Priscila e Tarcísio. Então, aqui a gente fez o canvas, né, do nosso trabalho, quais são nossos parceiros, as atividades. Não. Gente, como é que aumenta essa meleca? Não, vai estar ouvindo. Priscila, tira o som. Gente, a Priscila é maravilhosa. Ela é ótima. Então, nossos parceiros chaves, né, são os planos dentários, os convênios, sindicatos, as empresas,
né? Como falei, os recém-formados, né? Que também vão querer estar trabalhando com a gente. A atividade é uma clínica particular odontológica de coworking. Os recursos é a construção e a recepção, né? Fazer a recepção e os 3 escritórios, consultórios equipados, né? O nosso relacionamento com o cliente, que a gente colocou, é como as pessoas tiverem uma frequência do uso, poderem fazer pacotes, dar descontos. A receita é o aluguel das salas, né? O que a gente teria que ser feito, como o nosso prédio não é próprio, é mesmo gastar com a infraestrutura, arquitetura, decoração, os móveis, equipamentos, né? Propaganda e marketing, para poder fazer uma boa divulgação, ter câmera de monitoramento, uma coisa bem organizadinha. Então, o nosso canvas ficou dessa forma. Aqui é o ROI, né? O cálculo do ROI que nós fizemos. Então, assim, vamos falar das receitas. A gente fez uma média de 5 dias trabalhados, no caso de segunda a sexta. No caso, cada consultório tendo 8 horas de funcionalidade por dia. Como são 3 consultórios, né? Daria um valor diário de R$ 1.200. A média de sublocação semanal, como são 5 dias, 1.200 vezes 5, R$6.000 de receita semanal. E mensal seria 25.200, considerando 25 dias úteis. E a média de sublocação anual, considerando somente os dias úteis do ano, daria R$ 302.400. O nosso ROI deu 35%, porque o investimento inicial aqui seria 100 mil, aí na frente vai ter a descrição do investimento. O custo anual seria 18.646 vezes 12, que daria 223 mil. Fazendo os cálculos do ROI, nosso ROI ficou em 35%. Aqui a gente fez uma planilha dos investimentos iniciais, que deu 100 mil reais. E a gente foi descrevendo tudo que seria comprado. Cadeira, motor, autoclave, ultrassom, né? Tudo que teria necessidade de comprar para que o consultório ficasse bem equipadinho. Sendo que não, a gente tem que ressaltar que as coisas de uso pessoal os dentistas levariam, né? Porque tudo dependeria do qual procedimento que eles iriam fazer lá no aluguel lá do consultório. O total do investimento daria esse valor. Então, as fontes de recursos são recursos próprios. 50, no caso, como é 100 mil de investimento, são 2 sócios, então cada sócio teria que entrar com 50 mil reais. As despesas administrativas que a gente analisou seriam as básicas. Vejam como é um aluguel, seria aluguel, luz e telefone, o aluguel das salas, que daria, não, das 4 salas, R$500 cada uma, R$2.000. Internet, seguro, câmera de monitoramento e a equipe, porque teriam 2 funcionárias, as salas, a clínica teria 2 funcionárias ganhando salário básico, né? Que elas não trabalham só 8 horas por dia. E aí eu fiz o cálculo dos impostos, do Simples, do FGTS e do INSS, que seriam os encargos que a gente visualizou que teria a empresa. Serviços de contabilidade e também teriam diaristas para poder fazer a limpeza dos consultórios no final do dia, né? Então, essas diaristas não onerariam imposto, porque elas seriam várias diaristas que iriam ser contratadas e trabalhando em regime de 2 vezes por semana no máximo, para não ter que gerar vínculo empregatício, né? E o dividendo dos sócios seriam 4 mil para cada sócio, que inicialmente a gente colocou nesse valor, deu 8 mil no total, lucro de sócio cada um com 4 mil. Somando as despesas todas, daria aquele valor de 18.646,68 ao ano, 223.760,16. Aí aqui eu coloquei as fórmulas do Simples, do FGTS, do INSS, para saber como que a gente chegou no valor de encargos. As receitas. Como eu falei, nossa ideia é que as salas sejam alugadas, na nossa projeção, as salas seriam alugadas 8 horas por dia, sendo 3 salas, 1.200 dias. Primeiro mês de abril seria, vamos dizer, 25.200, maio, 25.200. Essa seria a nossa receita, o aluguel das salas. Anualmente seria aquele valor de 32.400. Tá? Então, o custo da hora sala, a gente conseguiu fazer o cálculo com a ajuda do professor. A sala, computando todos esses dados, que são projeções para um serviço novo,
ela sairia a R$ 37,00 o custo. Então, a margem de ganho seria 35%, porque o aluguel seria R$ 50,00. A análise do investimento, o Anderson vai fazer. É com você. Então, vocês estão me vendo aí? Porque eu já não... Estão me ouvindo? Sim. Então, aí a gente tem, diante dessas informações todas, a gente tem esse payback, que é o tempo de retorno investido, que a projeção de 2 anos. A atratividade a gente tem de 30%, que é a taxa mínima requerida de retorno. O investimento inicial a gente tem, que são os R$ 100.000 iniciais. O valor presente é o valor total, a receita total recebida num prazo de 5 anos. Que no caso aí está R$ 490.706,32. E o valor presente líquido, que é o VPL, é nada mais é do que a receita total menos o valor investido, que no caso daria R$ 390.706,32. O TIR, que é a taxa interna de retorno, de 68,6% ao ano. Arredondando aqui embaixo, nós temos o VPL, que nos primeiros 5 anos vai ser de 390.706, porque já foi retirado os 100.000 inicial, e o TIR, que é a taxa interna de retorno, de 69%, que é o 68,6% arredondado. Então, ou seja, nos primeiros 5 anos da empresa, nós teremos um retorno anual de 69%. Do 6º ao 10º ano, esse retorno passará a 74%. Do 11º ao 15º ano, 75% por ano. E do 16º ao 20º ano, 75% também. Ou seja, é uma empresa que é viável, porque ela vai aumentando o retorno. Entendeu? Então, o payback, aqui embaixo, volta lá em cima, né, que o payback do retorno de investimento é de 2 anos, quer dizer, ou seja, até 24 meses, entendeu? Que é o retorno do investimento inicial de 100 mil. Entendeu? E uma sugestão, até o professor pediu, sugestões para manter a empresa durante essa pandemia, durante essa questão de crise e tal. Bom, na minha opinião, eu acho que a nossa sugestão seria, principalmente, você manter a fidelização do cliente. Então, eu acho que no nosso caso, poderia, por exemplo, uma pessoa que tem aparelho, que vai fazer manutenção em aparelho. O dentista ele pode fechar um pacote, por exemplo, por 3 meses com ele, onde ele vai lá, não sei, toda semana ou de 15 dias, mas faz um pacote de 3, 4 meses para frente e a pessoa tem facilidade de pagamento, de repente parcela no cartão, entendeu? Ou se for pagar à vista, fazer um pacote de 3, 4 meses, ter um desconto por ter feito um pacote, tantos por cento no valor da consulta, entendeu? Eu acho que a forma principal, no nosso caso, é a gente fidelizar o cliente. Não fazer com que ele desista por estar numa questão de pandemia e tal, entendeu? Eu vejo dessa forma. A forma de você segurar ele fazendo pacotes e promoções e garantido a longo prazo, né? Se a pessoa vai naquele mês e não volta no outro, você não tem essa certeza. Agora, se você fecha um pacote de 6 meses de tratamento, 6 meses de manutenção de aparelho, 6 meses ou faz um orçamento inteiro e aquele orçamento você divide ele em períodos para a pessoa poder pagar, eu acho que é uma forma de você segurar o cliente e manter a empresa, não de repente com a porcentagem total de lucro, mas um lucro que dê para sustentar até passar essa quarentena, entendeu? A minha análise aqui é essa. Muito bem. Muito bem. Tem mais alguma coisa aí no final? Não, acabou. Acabou a apresentação? Uhum. Tá. Põe para mim só a apresentação da Ana com o nome dos grupos que eu poder estar vendo. Priscila agora está falando para o computador que ela não está, ela está com alguma relação incompreendida com a máquina.
Gente, eu Não não sei sei. por que eu não fiquei surpresa. Eu posso falar, professor? Posso falar? Agora você pode falar, meu bem. Ah, então tá bom. Obviamente, corroborando aí, né, todas as já completíssimas considerações da Dayana, do Anderson. É só para dizer, professor, que me desculpe aí pelo meu atraso, mas é porque eu estava aqui no operacional ainda, mandando. Então, o que ocorre, professor? Só queria enfatizar uma questão aqui, tá? No tocante à receita, tá? Porque a média que nós tiramos foi de 8 horas diárias, né? Obviamente, R$50 a hora. E, professor, mas só que a princípio, isso nós tiramos uma média em cima de uma perspectiva não real, claro, mas que poderia, né, que poderia ser Ideal, né? Ideal, que começasse 8 horas da manhã e terminasse às 20 horas. Então, totalizaria 12 horas, digamos assim, de funcionamento. Porém, nós sabemos que é praticamente humanamente impossível ficar locado, né, deste jeito, desse modo, né, de coworking, durante essas 12 horas. Tá? E também poderíamos também contemplar os sábados, né? Vamos dizer de 8 às 1, enfim, 6 horas no sábado. Então, professor, porque a princípio pode ficar uma coisa assim, puxa, mas será que vai conseguir, né, alocar às 8 horas, né, de segunda a sexta? Então, é só para você ter tá, professor, que isso aqui foi uma média que nós fizemos, porque o tempo poderia ser contemplado muito maior, né? Porque, na verdade, uma clínica dentária, no meu entendimento, né, seria de 8 da manhã até as 20 horas da noite e contemplaria os sábados de 8 às 2, mas é obviamente que no nosso sistema de coworking, né, cuja receita primordial como é que se diz? Vindo do dinheiro, né, o valor através da sublocação, a gente tem que tirar uma média, até mesmo porque a gente sabe que não ia conseguir, né, ser sublocado esse período todo. Daí colocamos as 8 horas diárias de segunda a sexta, tá? Para formar uma média, tá? É só mesmo a título para ficar mais próximo da realidade. Só queria fazer essa consideração, professor. E eu não sei se já, né, só para fazer brevíssimo análise, né, em relação à pós-pandemia, né, professor? Porque eu sei que, a princípio, né, de repente, puxa, será que a receita está muito alta e tal? Só que assim, professor, a nossa ideia, a nossa proposta primordialmente colocar essa ideia do coworking, que eu acho que tem tudo a ver com o futuro, tem tudo a ver com o que está por vir, com o que já está vindo, né? Principalmente no tocante à conectividade, boas conexões, bom relacionamento, né, dos profissionais, né? Você pode ver que na Canvas a gente colocou ali profissionais recém-formados, né? Poxa, vamos combinar, quem que em pleno século XXI vai ficar montando escritório não, vai ficar montando consultório dentário, com todo aquele maquinário, tudo aquilo que se demanda. Ali no investimento inicial, professor, a gente pegou, foi uma perspectiva bem real, tá? Os aparelhos, os ornamentos, né, que são necessários. A gente foi no Google, pegou tudo. Enfim, é muito custoso mesmo, né? Para você montar, é muito custoso. Então, eu penso que, de repente, assim, professora, a principal proposta nossa é nos adequarmos. E olha que a gente, né, fez isso, quer dizer, fizemos isso agora, mas a ideia veio antes do Covid. Então, mas eu acho que só vem engrossar, né, a proposta, que é o quê? Que é isso, é o rethinking, né, como você falou, que é o repensar, né, de tudo, em vista da pandemia, a resiliência, né, que o profissional tem que ter, né, que é a capacidade de rearranjo. Enfim, eu acho que está caminhando nessa linha. Só queria fazer essa breve consideração, tá bom? Beleza. Professor, eu acho também que é aquilo que eu falei. Assim, o nosso foco seria pegar... Quem está com a televisão ligada aí? Eu acho que está passando um caminhão aí do lado da Peraí, casa. eu vou botar... Então, o que eu falei, eu acho que seria legal a gente estar focando para o nosso negócio desenvolver melhor nos recém-formados, que não tem, às vezes, condições de montar um escritório, assim, fica muito oneroso. Então, a gente podia estar usando esse
público como um público-alvo, entendeu? Seria bem interessante. Claro que montar, aí teria que ser avaliado também todas as outras questões administrativas. Ter um local de fácil acesso, ser numa cidade de bastante movimento. Então, assim, imagina, mas já tem uma clientela, né? Seria legal. O co-work, eu acho que seria uma coisa que desenvolveria legal nessas áreas. E nas faculdades, nas universidades, tá desenvolvendo uma propaganda, né? Sobre o nosso projeto. Eu acho que também traria muito cliente para a locação das salas. Dayana, só uma coisinha. Só para lembrar, né, que no caso, quando foi o Fabrício que trouxe, né, como é que se diz, o projeto inicial, e parece, Dayana, que isso era para ser feito em Barra Mansa. E exatamente, vai na linha... Esse projeto, ele existe, na verdade. É o sogro do Fabrício que ia montar esse consultório de coworking, entendeu? Por isso a gente pegou a ideia do projeto dele, porque quando a gente começou a fazer o trabalho em sala, ele já tinha alguma coisa adiantada da ideia, né? Eu não sei nem se ele chegou a fazer. Na verdade, o dele tinha uma diferença, porque o dele, eles dariam, os dentistas seriam coparticipativos, eles receberiam para trazer a clientela. A gente voltou a nosso modelo para o co-work, que é só mesmo a locação, entendeu? Das salas, e eu também acho desnecessário, porque a pessoa que aluga, ela também está desenvolvendo, ajudando a desenvolver também, porque ela quer cliente, ela precisa de cliente, né? Eu acho assim, eu vou apontar agora umas questões. Primeiro, eu vou falar uma questão com você. Eu particularmente, na parte de análise de viabilidade do Make Money, eu tenho usar um recurso, eu acho ele usualmente funcional, tá? O Marcos, que usou a ferramenta aí, ele estudou na graduação, a Lilian também, eles usaram essa ferramenta aí na graduação. Para eles isso é até uma questão recorrente, mas assim, eu preciso que vocês entendam só uma coisa, tá? E aí quando eu falei de taxa mínima de atratividade, eu falei sobre a taxa e vocês trouxeram a TIR, vocês só apenas entenderem uma coisa, a taxa mínima de atratividade, quando vocês optarem por poder fazer qualquer coisa no negócio de vocês, ele é um padrão de referência do que vocês esperam em termos de retorno, tá? Ano no seu negócio. E vamos explicar uma coisa também. A mesma medida que se aplica para a avaliação de uma PMA é a mesma que se aplica para a medida da TIR. Então, logicamente, que vocês puseram ali uma TIR para mim, se a gente substituir 69% nos primeiros 5 anos por 5, né, a gente vai ter aí algo em torno de 13 alguma coisinha ou algo parecido. Então, o que acontece? Só para poder ser mais preciso, vou até abrir a conta aqui, né? 69% dividido pelos meus 5 anos, vai ter aí... 69 dividido pelos meus 5 anos, vamos ter algo em torno de 13,8 na minha tira aí, na média, tá? Então, assim, só para a gente poder estar tendo uma ideia, e vocês puseram uma taxa mínima de atratividade de 30%, tá? Na verdade, se eu fizer o cálculo anual, ele deu até um pouco mais. Quando eu fiz a planilha que eu mandei para a Dayana agora de tarde, que eu fiz isso com o grupo do 8º período aqui na administração, como a gente estava com muita dificuldade pela questão remota, eu criei uma planilha de fluxo de caixa para a pessoa poder usar 2 ferramentas. O fluxo de caixa sem desconto, ou seja, sem nenhuma taxa aplicada de retorno, né, sem nenhuma expectativa de taxa mínima, e o outro, fluxo de caixa descontado, que seria algo, eu utilizaria a TMA como referencial para poder fazer a comparação do fluxo de caixa e saber mais ou menos o payback. Se vocês olharem a planilha, eu até compartilho aqui se vocês quiserem depois ver, a planilha que eu enviei, ela apresenta para vocês já alguns elementos, mas eu vou mostrar aqui, eu vou baixar a planilha aqui só para vocês poderem ver, do que eu mandei para a Dayana inicialmente sobre um número, mas eu vou aproveitar os números dela mesmo, que pelo menos ela havia me passado inicialmente. Vou fazer a informação. Você me dê licença, Dayana, para poder fazer esse adendo aqui na aula, só para a gente poder estar aproveitando. Vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Enquanto ele pensa, vamos cantando a musiquinha.
Roda a manivela aí, professor. Roda a manivela aqui da minha máquina, né, para o meu Excel, versão 2019, ultra potente, ultra ótimo, cheio de recurso e mega lerdo, porque isso aqui criou-se um software excelente, meu computador é de 1 tera e o bicho não aguenta tranco nessa criança nem pela reza, ou seja, temos um problema com essa dinâmica do Windows aqui, ele é terrível. Bom, vou compartilhar aqui só para vocês poderem entender o que eu estou falando. Essa planilha eu havia mandado para a Dayana lá, tá, gente? Só para vocês poderem entender, já mandei com alguns ajustes. E aí, olha só, eu considerei, na verdade, até vou considerar aqui uma TMA de 30%, tá? Só para vocês poderem ter uma ideia. Primeiro, o que vai acontecer é que há uma mudança no perfil do meu endividamento, aliás, do meu payback, ao longo do tempo, se eu coloco uma taxa de atratividade em 30%. Né? Se vocês olharem na tela, eu acredito que esteja total, mas eu vou diminuir um pouquinho o Excel, para vocês poderem ver aí de uma maneira mais clara. O meu payback, quando eu tenho uma taxa de atratividade em torno de 30%, que eu vou utilizar esse conceito da TMA para poder fazer o meu fluxo de caixa descontado, ou o meu payback descontado, tá? Se vocês quiserem fazer assim. Ele diz para mim que eu começo a ter retorno a partir do 9º mês. Né? Ou seja, o que eu investi, que foi o valor de 100 mil capitalizado, que aqui embaixo está o valor capitalizado, tá? Ele vai se pagar automaticamente aqui com o fluxo de caixa descontado, ele vai se pagar a partir do 9º mês. Então, não é o 9º ano. Aqui, no caso, eu coloquei um fluxo de 12 meses, tá? Se vocês verem aqui, ó, a receita que eu coloquei aqui equivale exatamente à receita mensal estabelecida no teto máximo de vocês, tá vendo? Uhum. Então, e aí o que ocorre? Quando a gente faz isso, eu coloquei aqui também, ó, a taxa mínima de atratividade em 20, porque em 30 vai mudar o perfil. Se vocês olharem aqui, vou de novo, meu payback, na verdade, descontado, ele vai demorar um pouquinho para poder ter um retorno, tá? Ele vai demorar um pouquinho mais para poder voltar, tá? Uma taxa de retorno maior. Bom, vamos lá. Por isso que o nosso ficou para o 2º ano. Em tese... Porque essa taxa passou para 30. Exato. Então seria 1 ano e pouco, ou seja, pegaria o 2º ano. Sim, ele pega 2 anos, 1 ano e alguma coisa, na verdade. Em 8 meses, 6 meses. Por aí. Aí o que acontece? Eu fiz um teste de hipótese aqui no Excel, usando essa ferramenta aqui, tá? Depois eu até explico isso para vocês, ensino isso para vocês. Deixa eu achar, só abrir a minha tela aqui, né? Espera aí. Teste de hipóteses, tá vendo? E eu estabeleço aqui para atingir meta, tá? Então, eu seleciono uma célula, que é a minha célula do VPL, tá? Para saber quanto que o meu valor zera a minha taxa de atratividade aqui. Tá? Provavelmente ele vai recalcular. Quando ele calcular aqui a tendência, quando eu faço isso, eu estou querendo testar quando vai acontecer a tipo. Quando o meu valor chegar a 0, eu defini a minha célula para o meu valor chegar a 0, considerando essa taxa de atratividade. Teoricamente é isso. Então ele vai me dizer, ele vai provavelmente calcular, blá, 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 e aí ele vai dizer para mim, ó, a minha TIR deu 23%. Tá? Ele apurou ali e apareceu ali para vocês o resultado. Vou repetir. Tá? Se vocês quiserem testar a TIR, funciona muito simples no Excel. Tá? Vocês pegam a célula que vocês têm a comparação, que é a que tem o cálculo do VPL descontado, a fórmula do VPL está aqui do lado. Tá? Para o meu valor de VPL ficar igual a 0, ou seja, quando a minha TIR chega a a taxa interna de retorno, o percentual referente à taxa de retorno, ele zera a VPL. Ou seja, quando esse valor for igual a 0, qual é a taxa, qual é o retorno ou percentual que eu vou encontrar? É isso que ele quer dizer. Porém, eu tenho um referencial comparativo, que é a minha TMA. Se eu fizer isso, ele vai processar e vai me dar 23%. Aqui, ó, tá aqui embaixo. Então, teoricamente, eu teria que ter um investimento com um retorno minimamente superior a isso para poder compensar a informação, o meu retorno, o meu resultado. Tá? Se eu não tiver a minha taxa mínima de atratividade, ela for inferior à minha própria TIR, na verdade, eu não posso considerar como um investimento interessante. Eu teria que verificar as condições do meu retorno. Tá? No caso aqui, eu deixei nos 20%, porque eu tinha feito cálculo inicial com 20% como a título de exemplo. Mas a taxa mínima de atratividade,
é um elemento referencial. É importante vocês entenderem isso, porque como é que eu busco essa informação, né? Em função de taxas de juros do mercado, inflação do período, valor das correções de contratos, de aluguel e por aí vai. Então, tem uma série de elementos que se somam aos meus custos e consigo estabelecer qual seria o mínimo de retorno que eu exigiria em mais uma margem de lucro. E, para isso, eu falo para vocês, a gente apurar isso de uma maneira mais concisa. Existe, na verdade, até estudos, dependendo do segmento, para cada tipo de atividade, qual é o retorno mínimo requerido para que possa ser feito isso, tá? Nesse caso aqui, a planilha está em branco com payback simples e descontado, porque eu não coloquei. Mas aqui embaixo tem a fórmula do payback, como é que calcula, tá? Eu deixei no caso aqui desse exemplo aqui do fluxo de caixa anual, para vocês saberem o tempo que ele calcula. Deixei até a formulazinha aqui, como ele vai calculando. Mas depois, se vocês quiserem, também os livros de matemática financeira, o Samanês, entre outros autores aí que eu utilizei como referência dentro da aula, ele ensina como calcula o payback. Eu não usei o payback porque, para mim, tiro e VPL já está de bom tamanho, né? O payback é meio que uma coisa meio visual. Aqui a gente só aplica o payback, efetivamente, só para saber quanto tempo efetivamente o investimento em anos, meses e dias, quanto tempo ele demora para retornar. Mas, efetivamente, o que me interessa é VPL e TIR. Tá? Então, assim, saber e considerado como referencial uma taxa mínima de atratividade. E aí, o que acontece? Beleza, até aí tranquilo. Vocês fizeram esse raciocínio aí, não tem nenhum problema, eu entendi o que vocês fizeram, apuraram, mas deixa esse bizu aí para vocês poderem avaliar sobre isso, tá? Então, a sua TMA, ela tem que ser maior do que a sua TIR. Você não pode ter uma TMA inferior a TIR, um parâmetro inferior inferior à taxa de retorno do projeto, tá? E quanto à questão de vocês, já que o Fabrício não está aqui presente, mas eu vou lembrar o pai, avô, sogro, que vai estar fazendo esse trabalho de coworking, alguns custos vocês têm que considerar, especialmente o tratamento de resíduos, tá? Porque vocês têm que ter uma empresa que vai cuidar da tratada coleta de resíduos dentro daquele ambiente, porque existem resíduos considerados como resíduos sólidos de saúde, tá? Então, tem que pagar uma firma para poder fazer essa coleta, isso é um custo que vocês têm que ter. Logicamente, vocês têm custos com relação à equipe de limpeza, e essa pessoa que trabalha com a limpeza, ela tem que ser... Tá falhando, Priscila? Meu som? Tá falhando? É porque ninguém tinha falado. Tá falhando um pouquinho, estou melhor já. Melhorou? Pode ser instabilidade na internet mesmo. A gente tem a figura dos custos com relação à equipe. Você pode repetir Oi. Agora eu não sei, eu não sei se sou eu ou se é a Priscila, porque a Priscila agora apareceu com a voz metalizada aqui. Vocês têm que considerar alguns elementos. A equipe que vai fazer a higienização, por exemplo, ela tem que saber limpar consultórios, né? Ela tem que ter um manuseio nisso aí, é importante, tá? Então, são alguns detalhes que vocês têm que ter cuidados com relação à coisa. Está falhando muito, Lucimar? Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se é a internet de vocês ou se é a minha, né? Eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Para mim está tranquilo. Eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Para mim também tá. Tá? Então pode ser a instabilidade da internet de vocês. Faz o seguinte, quem tiver com essa instabilidade, se estiver ruim, por favor, sai da sala e reconecta. De repente pode voltar a conexão melhor. Beleza, Marcos. Depois testa aí, Lucimar, por favor. Bom, e aí, gente, é legal vocês avaliarem essa condição quando vocês forem apurar essas informações. Especialmente quando vocês agora vão fazer o plano de negócio de vocês, que é uma coisa mais apurada do que eu trabalhei dentro do conteúdo de aula. Tá? Então, é legal vocês considerarem isso, tá? Como elemento essencial para o negócio. E, somado a isso, apurar melhor os custos, as informações técnicas, porque espaços como consultórios e por aí vai, especialmente falando, requer que vocês tenham algumas informações de ordem técnica, especialmente com relação às questões de ordem de vigilância sanitária. Tá? E o consultório
odontológico, assim como o consultório médico, né, ele é um produto, um serviço regido pela Vigilância Sanitária Municipal. Então, tem critérios da Vigilância Sanitária que respeitam leis estabelecidas pelo governo federal e também pelo governo estadual com relação à parte de manuseio e higiene. Então, são importantes para vocês considerarem alguns elementos quando vocês forem montar os custos de um projeto como esse. Tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter para poder estar fazendo. A ideia do trabalho está muito boa. Eu acho que é por aí mesmo o raciocínio. Os projetos são assim, dentro desse conceito mesmo. Se fizer algo nesse sentido de coworking, talvez seja um produto bem viável economicamente, desde que vocês tenham público e clientela para isso. E, lógico, deixar bem claro, estabelecido, os critérios que vocês vão adotar, porque o consultório odontológico requer recursos materiais que vocês, na verdade, são custos variáveis, que nesse caso aí vocês não aplicaram, mas entendendo que vocês teriam que ter um mínimo de material inicial para fazer um tratamento qualquer, alguns materiais, alguns insumos são necessários para se iniciar um projeto como esse. Então, dentro da figura dos investimentos iniciais, deveria, além dele, ter um material de estoque, ou a parte correspondente aos estoques, para vocês poderem estar fazendo um estoque inicial em termos de valores para vocês poderem estar apurando. Então, assim, são detalhes que vocês, daqui a algum tempo, não vão poder errar. Porque a coisa que passa batida, ela vira prejuízo num projeto. Aqui no papel, vai aceitar qualquer coisa que vocês colocarem, né? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, quando vocês colocarem um trabalho no projeto lá para rodar, executar, efetivamente, o máximo de informação técnica que vocês puderem coletar dentro de um projeto é necessário para compor. Então, a responsabilidade de vocês, enquanto gestores que vocês forem executar, não é só para poder fazer a conta do processo, e sim saber se aquilo que vocês estão desenvolvendo tem adequação e tem condições técnicas e financeiras de ser viabilizado. Mas um erro de cálculo como esse pode gerar um prejuízo muito grande. Vocês estão falando de um consultório. Se eu estiver falando isso de uma construção de uma plataforma, no caso dos engenheiros de plantão aí, um pequeno custo, uma pequena oscilação no custo dá uma pancada violenta no processo do projeto, no valor final do projeto. Então, assim, é muito cuidado. Já que vocês vão fazer um plano de negócios, tenham mais cuidado para poder elaborar essa ferramenta e sejam mais criteriosos nessa organização. Tá? E claro, professor, né? Desculpa, professor, interromper, perdão. É porque eu queria muito ouvir um feedback, só que aí eu fiquei totalmente travada. Qual foi o erro de cálculo? Me perdoe, professor, se puder resumir não, aí, resumidamente. Erro de cálculo, eu só estou explicando que, na verdade, vocês usaram como parâmetro uma taxa anual e consideraram um retorno, na verdade, num período maior de 5 anos. Então, nesse caso aí foi o que apareceu na apresentação. Então, o comparativo é padrão. É ano, mês, biênio, triênio, quadriênio, por aí vai. Então, assim, tem que usar o mesmo, 2 pesos, 2 medidas. Ele tem que ter o mesmo parâmetro. Até para você saber se você está seguindo uma lógica racional dentro do projeto de vocês. Isso é importante, tá? Bom, eu acho que é isso. Eu gostei da ideia. Vocês se superaram em 48 horas, né? Depois de um pequeno sacode, né? Isso é bom, né? E pelo menos mostra uma coisa muito positiva, que vocês têm tempo de resposta bom. Ou seja, se vocês algum dia precisarem ser contratados por mim para fazer alguma coisa, a gente pode arrancar o couro de vocês em tiros de que vai funcionar, né? Então, a gente pode arrancar o couro de vocês em tiros sabendo que vai ter um retorno nesse aspecto, tá? Pri, depois você também pode ver que eu vou gravar a aula e vou compartilhar o feedback também. Vai Por favor, professor. Poxa, justamente na hora que você estava dando o retorno, o feedback, essa porcaria travou toda e eu fiquei, meu Deus, não acredito. E eu quero muito saber, porque, poxa, professor, sério, a gente deu tudo. Assim, foram 48 horas mesmo, literalmente, 48 horas. Parecia aquele seriado, né? Eu vou criar da próxima vez na minha aula, quando eu fizer na próxima aula. Tudo. Então eu queria muito saber mesmo, sabe? Depois você... E tentamos, assim, fazer uma coisa, sabe, professor, que fosse mais crível possível, mais próximo da realidade, né?
dentro, claro, obviamente, pelo menos das minhas limitações, das limitações de todos, né? Fica tranquilo que aqui é o lugar para você aprender. Então, assim, errar e acertar é dentro do processo, não tem nenhum problema. Bom, eu acho que fica aí essas dicas, não tem nenhum problema. Eu vou criar o desafio insano na minha próxima aula, nos meus próximos módulos, eu vou criar o desafio insano. Uma vez eu vou virar uma madrugada com vocês trabalhando em cima de projeto para ver se vocês vão fazer. Vocês vão ter que trazer os resultados dos processos de vocês já prontos. Vou criar uma madrugada insana em gestão, na gestão estratégica de negócios no MBA de Vassouras. Bom, com isso a gente encerra aí pelo menos essa apresentação, né? Acredito que hoje a gente tenha mais algum grupo para poder estar fazendo a apresentação, né? Então, gente, obrigado, viu? E quem é o próximo grupo aí? Somos nós. Então, vamos lá, Camila? Vamos, mas... Apareceu aí, apareceu. Apareceu. Quem está compartilhando? É o escritório? É. Eu não sei colocar, não. Ué, mas tá não sei colocar aqui, ué. Tá aparecendo. Você não compartilhou, não? Vamos lá. Se você não conseguir compartilhar, você tá com o slide aí ou você quer usar o PDF mesmo? Não, então, porque tá em PDF. Não tem nenhum problema, pode passar. É só você rodar a página, dar um page down aí no seu teclado, já que você está no computador mesmo, fica mais fácil, né? Ah, sim. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Quem vai apresentar essa parte, Camila? Você? Mas eu acho que você pode passar, né? Por favor. Desculpa. Nada. A gente vai apresentar a empresa Impact, Gestão e Produção de Eventos, que é uma empresa voltada para diversos eventos, mas só que seu foco principal são os corporativos. Em média, realiza 9 eventos ao mês. E todos os itens necessários para a realização desses eventos são feitos através de parceiros com serviços de terceirização. A empresa possui apenas os equipamentos de áudio e vídeo, só que também o profissional responsável para estar manuseando esse equipamento também é feito por terceirização. A empresa possui um escritório para atendimento ao público, principalmente para fins contratuais dos nossos serviços. E para melhor contato com nossos clientes, nós temos e-mail, telefone, site, Instagram. Pode passar, Diane, por favor. Aqui é uma apresentação do nosso site, onde os clientes podem estar simulando os eventos que eles querem, com espaço, decoração, buffet, faz toda uma simulação do evento. Pode passar, por favor. Aí aqui é o Canvas, que já foi explicado anteriormente, pode passar, em sala ainda, né? E o nosso ROI inicial, que, por favor, Jeane, o cálculo do nosso ROI inicial, que deu 38,88%. Pode passar, Jeane. Eu acho que a Lu deve estar com algum problema. E aqui é a nossa tabela de investimento inicial, que entrou tudo que a gente precisou, né, para iniciar o negócio, que deu um valor de 34.020. Um capital de giro de 15 mil. Isso. Juntando o capital de giro, totalizando 49.020. Essas são as despesas fixas mensais que nós teríamos, total de R$ 1.619 por mês e por ano R$ 19.428. São os impostos diante de 9 eventos por mês, que o nosso faturamento é baseado em 9 eventos por mês, tá, gente? Aí os impostos deram um total de R$ 51.388,16. E nós temos os serviços terceirizados, que seria o marketing, que é R$ 500 por mês, e os monitores, que é R$ 100 por evento. Considerando os 9 eventos por mês, dá 900, com 500, 1.400 por mês, que dá um total de 16.800 por ano. Aí esse é o custo total de produção de eventos. Aí o total anual foi R$ 513.012,39. Tendo faturamento mensal de 712.450
31 centavos. E o nosso faturamento, ele foi levado em conta de projeções, tá? Porque como são eventos, são pacotes montados, nós não temos assim um valor fixo, quanto que seria um evento. Então, a gente fez uma projeção que daria 712, mais ou menos. Aí nós encontramos, de acordo com os novos custos, né? E com o novo faturamento, nós encontramos um ROI de 38,87%. Que foi o mesmo ROI do primeiro, praticamente. Então, não houve diferença considerável. O nosso retorno, né, porque você tinha pedido para a gente levar em consideração todos os outros custos, e como a gente já tinha feito análise direitinho, então não deu uma diferença considerável na hora que a gente recalculou esse ROI. Uhum. Vamos lá. Aí o nosso payback, o tempo de retorno do investimento, seria em 12 meses, considerando 30%. E em 5 anos, né, o VPL, valor presente líquido de R$ 133.979,62 centavos. Uhum. Muito bem. Aí, professor, assim, diante da pandemia e tudo mais, né? Eu ia fazer essa pergunta. A gente, quer explicar, assim, Camila? Você vai falar? Então vai. A gente, assim, em consenso, né, no grupo do WhatsApp, a gente pensou em, tipo, um voucher, né, que a pessoa compraria o evento agora. Por exemplo, se a intenção dela era fechar um evento de 100 pessoas, ela já, comprando esse evento agora, quando ela pudesse realizar esse evento, ela teria um bônus de 20 pessoas a mais. Que aí, assim, a gente não deixaria de vender os eventos. E com esse bônus de ter um pouco mais de pessoas, ela, né, ter um evento para mais pessoas, seria o atrativo para ela querer fechar esse evento agora. E já começar a pagar agora por esse evento, de forma, né, parcelada. Tá, a ideia é boa. Teve mais alguma ideia, outra ideia? Alguma outra ideia sobre isso? A ideia é boa mesmo. Eu tive a ideia de, assim, continuar, né, criando eventos, mas, assim, corporativos, mas voltado para, tipo, live, né, igual o pessoal tem feito. Porque as pessoas estão fazendo eventos, mas como não pode ir, então as pessoas iriam participar, sim. É uma situação que, de repente, vocês até podem considerar, dentro da figura do plano de negócio de vocês, a estruturação de espaços para poder, de repente, estar fazendo eventos com essa característica, né? De o evento ser online mesmo, entendeu? Então, por exemplo, ou porque, por exemplo, vou dar um exemplo bobo para vocês, né? Vocês já tiveram curiosidade de ver quanto custa a licença do Zoom? Que é o que vocês estão tendo aula agora? Pois é. Então, entra na máquina de vocês e olha lá o custo da licença. Quando vocês entrarem no site do Zoom, vê o custo da licença do material de vocês. E aí vocês vão entender o custo de uma licença unitária e, logicamente, tem os planos empresariais, com mais abertura de salas e por aí vai. E aí vocês vão entender o custo disso, né? Então, assim, quanto efetivamente isso fica para se contratar. E aí vocês vão entender que não é barato, né? Não é um processo barato. E as empresas, às vezes, têm dificuldades. A Lucimar está falando aqui no chat que ela está sem som. O pessoal está me ouvindo aí, porque eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Quem está apresentando está ouvindo perfeitamente. Tá, então tranquilo, Marcos. Obrigado. Então, gente, olha só. O que vocês estão falando são situações interessantes até para, de repente, vocês considerarem a ideia de um plano de negócio e uma possível demanda no futuro. Aliás, volta lá no início da apresentação de vocês, só para anotar os nomes dos participantes do grupo, por favor. Dos participantes do grupo, né? Para poder deixar anotado aqui. E considerar, de repente, as situações que vocês têm para poder estar alterando o processo de uma maneira
de uma maneira, vendo os custos com uma outra ótica, porque esses custos que vocês estão me trazendo aqui são para eventos onde vão acontecer presencialmente. E considerando que eu acabei de falar aqui, até especificamente, por exemplo, como uma situação acadêmica, tal como a questão acadêmica, muitas empresas talvez tenham o mesmo problema. Então, algo como, não mesmo no contexto do coworking de um consultório, vocês têm a figura do contexto de um coworking de espaços para utilização de congressos, eventos de grande porte ou pequeno porte, ou até locação de espaços temporários para que essas pessoas possam estar se organizando para fazer uma reunião com grandes grupos, tá? Porque o Zoom, por exemplo, ele tem um limite infindável de horas. Se eu quiser ficar aqui, posso ficar a vida inteira conectado com vocês. Mas o que acontece é que as versões free ou demo, né, demonstrativos, elas são mais, elas têm um prazo de uso, né? Então, assim, de repente é uma coisa vocês repensarem sobre isso, especialmente considerando o cenário de pandemia. E uma possibilidade de negócio, mas vocês têm que avaliar isso com mais cuidado. Quanto à questão dos vouchers para evento propriamente dito, eu acho legal, porque vocês geram um caixa no momento. Mas a minha preocupação com relação a isso, eu acho que, logicamente, depois isso se compensa por uma perda, por um ganho lá na frente, né, junto com os outros eventos contratados para poder acontecer, e vocês comprarem escala também, é o custo dos itens que vocês vão precisar. Se vocês não tiverem demandas, por exemplo, eu tenho que montar coquetel, tenho que montar um buffet, tenho que fazer isso e aquilo outro, para aquele momento, beleza, porque aí isso vai ficar relativamente barato, porque o aluguel de equipamento, estrutura, coisas que vocês têm, é tranquilo, não vai ser nenhum problema. Agora, se isso englobar a figura de um coquetel, por exemplo, o buffet a ser contratado, ele não vai cobrar o mesmo preço de hoje naquela época quando vocês vierem contratar no futuro. Até porque existe a figura dos custos dos itens que compõem a parte de alimentação que vão encarecer, que a gente está vendo isso aqui agora, isso não vai deixar de acontecer de uma outra forma. Então é legal vocês considerarem isso quando vocês fizerem. Mas eu confesso que realmente eu nunca tinha parado para administrar essa ideia de repente, ter um serviço de eventos online, né? Alguma coisa assim. Mas a ideia é boa, tá? Agora, quanto à questão da TIR e VPL, eu repito a mesma coisa, né? A TMA de vocês é 30, a VPL, a TIR acumulada nos últimos 5 anos foi de 80. Eu sugiro que vocês façam sempre uma consideração anual, ano a ano, né? Essa projeção ela tem que seguir a mesma métrica que vocês estabeleceram como taxa de atratividade do negócio de vocês inicialmente. Então, basicamente, o que vocês têm é isso aí. E eu gostei da ideia, a ideia é legal, já tem informação, eu sei que isso aí partiu de um projeto até da própria crise inicialmente, mas agora que vocês têm que fazer um plano de negócios, é um viés diferente que vocês têm que avaliar. Tá? Então, a galera que estiver aí seguindo com o Magno, né, dentro do critério que ele adotou, de repente vocês têm aí uma ferramenta muito legal para poder, de repente, estar pensando. Agora, analisar com critério para poder entender como é que vocês vão estruturar esse ferramental aí do trabalho de vocês. Tá? Eu vou dar um stop aqui na apresentação para poder voltar para a nossa tela, aqui no formato de tela. Então, assim, eu acho que é legal vocês considerarem isso, porque senão vocês acabam não tendo... vocês estão precificando uma coisa por uma coisa presencial no momento onde realmente não tem. Então, claro que a alternativa proposta é legal, mas tem essas variáveis futuras. E um evento online é uma coisa que vocês podem gerar um caixa de momento. Então, pegar um nicho, uma provocação disso e ver como é que isso funciona, né?